Olá, beleza? Bom, vamos resolver o exercício de localização pelo método ponto de diferença, também o exercício que foi entregue por vocês algumas aulas atrás. Lembrando que nesse método nós não temos uma demanda conhecida, nós temos o custo fixo e o custo variável unitário de cada localidade, podemos ter um preço de venda praticado, nesse caso nós temos, esse preço é R$80, e nós queremos propor soluções para determinadas faixas de quantidade que tornem cada região mais atrativa, excetuando, excluindo todas aquelas possibilidades de prejuízo. Portanto, para fazer essa determinação, teremos que usar também os conceitos de ponto de equilíbrio, não só do ponto de indiferença. Bom, vocês sabem que a primeira coisa a fazer é calcular os pontos de indiferença. E existe uma forma bem simples de fazer isso aqui no Excel. Considerando que nós tenhamos uma quantidade, colocando a fórmula aqui para vocês visualizarem, uma quantidade de diferença entre a região A e a região B, essa fórmula vai ser dada sempre pela seguinte forma. Vocês vão pegar o custo fixo de uma dessas regiões, por exemplo, de B, subtrair pelo custo fixo da outra região, por exemplo, C, e vamos dividir tudo isso, a outra região que a gente está trabalhando, e dividir tudo isso pela subtração dos custos variáveis, só que agora na ordem inversa. Se em cima eu fiz custo fixo de B menos o custo fixo de A, embaixo vai ser o custo variável unitário de A menos o custo variável unitário de B. Tá? A fórmula é sempre essa. Se eu mudar as localidades, eu ajusto, eu altero esses valores aqui da mesma forma, de forma correspondente. Então, feito isso, vamos calcular esses 3 pontos de indiferença. Vamos calcular qual seria o nosso QAB, inicialmente, o nosso QAC e o nosso QBC. O cálculo de QAB, então, vai ser o custo fixo de B menos o custo fixo de A, dividido, agora eu pego o custo variável invertendo, custo variável de A menos o custo variável de B. Pronto, então o ponto de indiferença entre A e B é 5.000 unidades. Entre A e C, como é que eu faço? Pego aqui o custo fixo de A menos o custo fixo de C, e agora pego o custo variável invertendo. O custo variável de C menos o custo variável de A. Deu 7.500 unidades. E fazendo para B e C, na mesma lógica, custo fixo de B menos o de C, dividido pelo custo variável de C menos o de B. Pronto, temos os 3 pontos já calculados e agora nós precisamos chegar em uma solução. Para chegar a essa solução, nós temos 2 possibilidades. Ou fazemos o gráfico ou aplicamos o método numérico. Vamos fazer pelas 2 formas. Inicialmente, fazer pelo gráfico. Para fazer pelo gráfico, eu preciso ter alguns valores de quantidades que nós vamos arbitrar. Tá? Eu tenho que ter um número de possibilidades grande para que eu possa fazer esse gráfico, e essas quantidades têm que ser tais que os pontos de diferença sejam abrangidos. Então, começando sempre do zero, eu vou aqui aumentar de 1.000 em 1.000, até chegar a um valor de aproximadamente 15 ou 20.000, que aí eu garanto que 15.000 acho que é suficiente. Eu garanto que os pontos de indiferença serão totalmente contemplados. Vou ter aqui o custo total de A, é a reta que eu vou fazer, o custo total de B é a segunda reta que eu vou fazer, e o custo total de C é a terceira reta que eu vou fazer. Bom, vamos estruturar isso através de fórmulas. Como é que eu elaboro a fórmula do custo total de A? Vai ser o custo fixo de A, vamos fixar, mais o custo variável unitário de A,
multiplicado pela quantidade. Essa eu não fixo. Deu 250 mil, que é igual ao custo fixo, já que a quantidade seria zero. E eu copio então essa fórmula até o final. Faço a mesma coisa para o B. Com a fórmula do custo total de B, vai ser o seu custo fixo, mais o seu custo variável unitário, multiplicado pela quantidade. Copio até o final. E a de C, o seu custo fixo, mais o seu custo variável unitário, multiplicado pela quantidade. Pronto, feito isso, eu vou simplesmente marcar essas três colunas, vamos inserir um gráfico de linha. Aqui estão as nossas regiões. Vou ampliar aqui um pouco o gráfico para ficar mais visível. Vou tirar aqui o título do gráfico para a gente ganhar espaço. E vou só colocar as quantidades no nosso eixo horizontal. Pronto. Então, eu já posso fazer análise olhando aqui para esse gráfico. Levando em conta, só deixar mais claro também o que é cada reta. A nossa primeira série é o custo total de A. A nossa segunda série é o custo total de B. E a terceira série é o custo total de C. Bom, vamos lá. Então, olhando aqui para o nosso gráfico, fica muito evidente, fica muito claro que quando nós temos quantidades pequenas, a reta C, que é essa reta verde, é que apresenta o comportamento mais favorável. Então, posso dizer que de 0 até uma determinada quantidade, que é essa aqui, em que a reta verde encontra-se com a reta azul, ou seja, o A encontra-se com C. Esse é o nosso QAC, que nós já calculamos como 7.500, ou seja, de 0 até 7.500 unidades. Nós temos a região A, a região C, como a região mais interessante. E a partir de 7.500, a partir daí indefinidamente, a reta azul, que é a região A, fica melhor do que as outras. Vocês veem que essa reta vermelha, que corresponde à região B, nunca vai ser escolhida. Ela sempre vai estar pior do que alguma outra. Então, para complementar nossa resposta, acima de 7.500, nós vamos ter a região A como região mais interessante. Bom, como eu falei para vocês, nós temos duas formas de chegar nesse método. A primeira foi essa análise gráfica que eu acabei de mostrar, e a outra seria a análise numérica. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma tabela semelhante àquela que eu acabei de fazer, onde eu vou ter quantidades, vou ter o custo total de A, o custo total de B e o custo total de C. Eu não preciso colocar todas essas quantidades, né? Mas eu vou começar com a quantidade zero. Para a quantidade zero, qual vai ser o nosso custo total de A? Vamos fazer a fórmula novamente, porque depois é só copiar. O custo total de A é o custo fixo, mais o custo variável de A, multiplicado pela quantidade. O custo total de B vai ser o seu custo fixo, mais o seu custo variável, multiplicado pela quantidade. E o custo de C vai ser o seu custo fixo, somado ao seu custo variável, multiplicado pela quantidade.
Tá? Então eu escolhi a quantidade 0 porque eu preciso de uma quantidade que seja menor do que o nosso primeiro ponto de indiferença. O nosso primeiro ponto de indiferença, como nós vimos aqui em cima, é 5.000 unidades. Ok? Então 5.000 é o nosso primeiro ponto de indiferença. Preciso pegar agora uma quantidade que esteja entre os 5.000 e 7.500, que é o segundo ponto de indiferença. Pode ser, por exemplo, 6.000. E aí basta copiar essas fórmulas, eu já vou ter os valores aqui do lado. O terceiro ponto de indiferença é 10.000. Eu preciso então pegar um valor que esteja entre 7.500 e 10.000. Pode ser, por exemplo, 8.000. Da mesma forma, vou copiar as fórmulas. E por último, uma quantidade que seja acima de 10, vamos supor que seja 12. Posso também copiar as fórmulas. Bom, e aí a nossa análise se resume ao seguinte. Olhando aqui para 0, que representa qualquer conclusão para quantidades menores que o primeiro ponto de indiferença, nós percebemos que o C é o mais interessante. Pegando aqui a segunda linha, 6.000, que representa qualquer quantidade entre o primeiro e o segundo ponto de indiferença, percebemos que também a região C prevalece. Pegando agora a terceira, 8.000, que corresponde a qualquer quantidade entre o segundo ponto de indiferença, 7.500 e 10.000, quem passa a prevalecer é A. Que continua, inclusive, prevalecendo para quantidades maiores do que 10.000, que é o terceiro ponto de indiferença. Então, vejam que nós chegamos à mesma conclusão. De 0 até 7.500, que é o nosso segundo ponto de indiferença, eu escolho a região C, enquanto acima de 7.500 e daqui para cima de modo permanente, eu fico com a região A. Para avaliar a questão da lucratividade, eu preciso calcular os pontos de equilíbrio, que são dados pela fórmula custo fixo dividido por P menos CVU, ou seja, ponto de equilíbrio de A, de B e de C. O ponto de equilíbrio de A, então, vai ser 250.000, que é o seu custo fixo, dividido pelo preço, menos o seu custo variável unitário. Deu 6.250. Para o B, vai ser 200.000, seu custo fixo, dividido por preço, menos o seu custo variável unitário. E para C, vai ser o seu custo fixo, dividido pelo preço, menos o seu custo variável unitário. Pronto. Com esses 3 pontos de equilíbrio calculados, vamos agora validar nossa solução inicial. Nós havíamos especificado que de 0 até 7.500 eu localizaria minha empresa em C. Mas vocês percebem que, em decorrência do fato de que até 5.000 unidades em C eu tenho prejuízo, eu não vou poder manter essa proposta. Eu vou ter que alterar, indicando que de 5 até 7.500, aí sim eu localizo a minha empresa na região C. Tá? O que eu fiz? Eu simplesmente tirei toda e qualquer possibilidade de prejuízo da região C, já que eu só vou começar a trabalhar a partir de um ponto em que eu tenho pelo menos igualdade e não prejuízo. Já para o caso de A, como eu tenho lucro acima de 6.250 e eu só vou localizar minha empresa em A partir de 7.500, é evidente que eu não tenho situação de prejuízo aqui. Então, posso mantê-la. E essa resposta que eu estou agora marcando é a nossa resposta final. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham.